Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Aliás, o primeiro programa de outono. Já estamos no outono a semana passada, esta semana, aliás, no meio da semana, já estamos já experimentando a temperatura, o clima do outono. As flores estão caindo, as folhas das árvores e tal. E realmente isso aí já denota, né, que enquanto lá no hemisfério norte está chegando a primavera, aqui está chegando o outono. Bom, nosso programa Economia e Desenvolvimento, que é operado pela rede de comunidades de televisão na região metropolitana de Porto Alegre, a partir de Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapucaí, enfim, toda essa região, e mais a nossa região lá do litoral norte, Capão da Canoa, Capão Novo, Atlântida e Xangri-Lá. Um grande abraço, pessoal aí que agora sim, né, o pessoal está lá fixado, aquele pessoal que mora realmente no litoral, porque o pessoal que fazia o veraneio e tal, daqui a pouco começa a escassear porque está chegando o frio. Mas é muito bom também ir para o litoral, né, no frio, comer um peixezinho lá em Tramandaí, aquele peixe na grelha assim, que os caras colocam, realmente é uma coisa muito agradável. O Festival do Peixe daqui a pouquinho começa lá também, no mês de junho, julho, em Tramandaí, e realmente o inverno também é um motivo de deslocamento dos nossos gaúchos, né, da gauchada toda para o nosso litoral. Bom, vamos, como é tradição aqui neste programa agora, ao espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, professor, amigo, contador, professor Salésio D'Agostinho. Salésio, parabéns pelo espaço aí, estou vendo que está sendo usado, inclusive, em sala de aula, né? É verdade, pelo menos temos recebido notícia de que os nossos vídeos estão sendo usados para discutir com os alunos assuntos da contabilidade. Isso é muito bom e isso nos valoriza bastante. E a virtude de vocês que participam aqui do programa, né? Porque, na verdade, o objetivo justamente é esse, quer dizer, é esclarecer de maneira objetiva e direta. E isso temos conseguido através de vocês. Bom, Salésio, aqui tem uma pergunta que chegou do professor Clodoaldo Antunes Bezerra. Grande abraço, professor. Ele pergunta o seguinte, por que temos as contas devedores duvidosos e depreciação no ativo e no passivo, patrimônio líquido, as contas capital a integralizar e prejuízo? E ele diz assim, afinal de contas, professor Salésio, no ativo não são contas credoras e no passivo as devedoras? E aí? Eu acho que a pergunta, eu acho que houve uma leitura aqui não muito certa da coisa, porque ele diz o seguinte, por que nós temos as contas devedores duvidosos de depreciação no ativo e no passivo patrimônio líquido as contas capital a integralizar e prejuízo, uma vez que nós afirmamos neste programa que no ativo as contas são devedoras e no passivo as contas são credoras, e não pode ter no ativo conta credora e não pode ter no passivo conta devedora. Isso é certo. Nós não podemos ter no ativo contas credoras e não podemos ter no passivo contas devedoras. Então ele pergunta, se não pode, por que então nós temos devedores duvidosos de depreciação no ativo e no passivo temos capital não integralizado e prejuízos? Muito bem. Professor, muito bem, eu acho que é importante essa pergunta para fazer o devido esclarecimento. Teoria e prática, elas estão sempre de mão juntas. Não existe teoria diferente da prática. Quando o sujeito disse que teoria e prática são coisas distintas, esta pessoa não sabia o que estava fazendo e, para justificar o não saber, ele disse esta infeliz expressão, teoria diferente da prática. Não é verdade. Teoria e prática são coisas absolutamente iguais. Teoria nada mais é do que o escrito daquilo que se constata quando se está executando alguma coisa. Muito bem. Na teoria da contabilidade, é dito que débito é tudo aquilo que nós temos. Débito é o que se tem. Débito é o que é meu, o que me pertence. Quando eu digo débito, isto é meu. Quando eu digo débito, isto eu tenho. Eu tenho uma namorada, quer dizer o quê? Débito namorada. Eu tenho um automóvel, quer dizer débito automóvel. Eu tenho dinheiro, débito dinheiro, porque débito são coisas que eu tenho.
Muito bem. E crédito responde como eu adquiri aquilo que eu tenho. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que dizer, por que eu tenho dinheiro? Aí eu vou ter que responder, eu tenho dinheiro porque pedi emprestado. Eu tenho dinheiro porque vendi uma mercadoria à vista. Então, o crédito responde como eu consegui as coisas que eu tenho. Ora, as coisas que eu tenho, que são os débitos, é ativo quando tem liquidez. Quando eu posso transformar em dinheiro. E o crédito, ou se não puder transformar em dinheiro, se não tiver liquidez, é despesa. Então, o débito é ativo ou é despesa. A origem deste débito, a origem das coisas que eu tenho, ou é um passivo ou é uma receita. Se for passivo, gera obrigações. Se for receita, não gera obrigações. Muito bem, não existe outra explicação. E isso é teoria da contabilidade. Isto é, coisas que obrigatoriamente têm que acontecer quando nós estamos executando. Se eu disse para você que no ativo não pode ter contas credoras, porque débito são as coisas que eu tenho e crédito é a origem. Então, nós não podemos misturar alhos com bugalhos, porque as coisas são diferentes, as coisas são distintas, não pode existir essas coisas. Então, mas então por que devedores duvidosos está no ativo? Aí eu lhe pergunto, você acha que este crédito no ativo gerou para nós ter alguma coisa? O que é que uma empresa recebe quando o devedor não lhe paga? O que você recebe quando alguém diz, não vou lhe pagar? Você recebe alguma coisa? Não. Então, o que é que você teria que fazer? Tirar esse devedor do ativo e passar para despesa, porque ativos são coisas que eu tenho que posso transformar em dinheiro. Despesas, coisas que eu tenho que eu não posso transformar em dinheiro. Se eu tinha um ativo e essa pessoa diz eu não vou te pagar, o que é que eu tenho que fazer? Transferir para despesa. Muito bem. Só que a lei diz o seguinte, todos os devedores cujo valor da operação seja superior a 30 dias, você não pode tirar da relação de devedores esta pessoa. Você tem que... Tira sim, porque você tira do ativo, lança para a despesa. Só porque a contrapartida da lei diz... Faça uma retificação, um ajuste, simplesmente informando, menos devedores duvidosos. É uma informação financeira que o profissional tem que ter, o contador tem que ter, para saber o nível de liquidez da tua carteira de cliente. Então vejam só, por que esta informação está no ativo? Primeiro, isso não é crédito. Isso é um mero ajuste, ok? Por que um mero ajuste? Porque é um cliente que não lhe pagou, ok? E que tu já lançou isso como despesa, mas para prestar uma informação para quem faz uma análise financeira, tem que saber que aquela carteira tem pessoas que não lhe pagam. Então, não é crédito. A mesma coisa acontece o quê? Com depreciação. O que é que tu recebe ao depreciar o teu bem? Recebe alguma coisa? Não. O que é que tu teria que fazer? Tirar do ativo esta perda e mandar para despesa. Só porque a lei diz, precisamos prestar uma informação, o quanto custou o bem e quanto deste bem já perdeu de valor pelo seu uso. Então, é uma informação técnica, simplesmente isso. Isso não é conta credora. Antigamente dizia que débito aumentava ativo e que crédito diminuía ativo. Ok, isso é verdade, só porque tu não podes informar no ativo contas credoras. Ou tu deduz ou não deduz. E se tu informares, tu estás ajustando. Sobre a outra pergunta que ele faz lá no passivo, seria prejuízos.
Ora, prejuízo é uma conta de resultado. E a lei diz o seguinte: prejuízo só pode estar informado no patrimônio líquido se tu não tiveres lucros acumulados, se tu não tiveres reserva de lucros, se tu não tiver lucro, a reserva legal, se não tiver reserva de capital. Nesta ordem, tu és obrigado a absorver tudo isso. Se tu tem prejuízo e tu tens essas reservas, tu tem que abater dessa reserva. Se tu não tem mais nada disso, aí tu tens que informar, porque tu não pode reduzir o teu capital social. Capital social é um documento levado a registro. É por isso que tu tens que informar. Isso é questão de lei. Agora, evidentemente, que existem algumas contas que são de passivo e são de ativo e que estão deslocadas de forma errada. E que isso você, como professor, e como está ensinando os teus alunos, tem que saber. Duplicata descontada. Duplicata descontada, segundo a norma do Banco Central, diz que tu tens que retificar o devedor. Só porque este crédito no ativo é por obrigação legal, porque isso é um passivo. Ou seja, tu vais no banco, negocia títulos, então tu recebe dinheiro, débito, cuja origem foi duplicata que eu descontei. Pergunto, este crédito gera alguma obrigação para ti? Se tu disser sim, vem a ser o quê? Um passivo. Pergunto, tu vai no banco, negocia teus títulos, recebe dinheiro. A consequência, desconto de título. Este crédito gera alguma obrigação para ti? Sim, tu tens que pagar. Se o teu cliente pagou, o banco retém o dinheiro. Se o cliente não pagou, tu vai ter que pagar para o banco. Então, isto é um passivo. Está no ativo de forma errada, por uma obrigação da lei. A mesma coisa acontece com capital não integralizado. O capital não integralizado está retificando o patrimônio líquido, retificando o capital. Isso está certo? Não, está errado. Por que está errado? Porque quando o sócio se compromete a integralizar o capital, é uma obrigação dele em dar o dinheiro. Se ele não der o dinheiro, todos os credores podem cobrar as suas dívidas, cobrar as suas obrigações do sócio que não integralizou. A pessoa jurídica, ela se despersonifica em termos de limites de capital. O próprio Código Civil brasileiro diz: os sócios são obrigados, na forma e no prazo previsto no contrato social, a cumprir o que foi estabelecido. E se não for feito no prazo de 30 dias depois de notificado, o sócio que não integralizou, ele está sujeito à responsabilização emergente por esta não integralização. Então, este capital não integralizado é um direito da empresa em receber, é um ativo. Está no passivo, por quê? Por uma obrigação legal, mas não podemos dizer que isso não é ativo. Toda vez que nós temos capital não integralizado, você que vai fazer uma análise financeira terá que transferir esses valores para o ativo, porque isso é um direito realizável. Não sei se eu fui claro, professor. Muito claro. Tá? Muito claro. É isso. Nós temos que obedecer à teoria da contabilidade. E prática é a mesma coisa, não existe diferença. Se eu digo que débito são coisas que têm liquidez e por isso é ativo, e débito que não tem liquidez é despesa, ao executar, esse resultado tem que estar caracterizado. Se eu tenho um ativo e esse ativo eu não consigo receber, isso deixa de ser ativo e passa a ser despesa. Se eu tenho uma máquina e essa máquina eu não consigo mais vender, isso deixa de ser ativo e passa a ser despesa. A mesma coisa é no passivo. Passivo gera obrigações, receita não. Se eu tenho uma dívida e a pessoa me perdoou a dívida, eu tenho que transferir esta dívida para a receita, porque receita é todo o crédito que não me gera obrigação. E se alguém me perdoa a dívida, eu não devo mais para ele. E é isso, e assim nós temos que obedecer às normas contábeis. Por que um crédito que não é crédito, por que essa coisa a menos lá está no ativo? Porque aquilo não gerou obrigações para nós.
Professor, obrigado pela aula de hoje, achei muito clara, o objetivo, professor, eu acho que atendeu aí as suas necessidades e respondeu plenamente a sua pergunta. Salésio, eu agradeço. Obrigado nesse esclarecimento que o Salésio trouxe aí no espaço Conversando sobre Contabilidade. Olá, o mundo não deve o sustento a ninguém, mas deve a todos a oportunidade para prover o seu sustento. Frase de John Rockefeller, ícone do mundo industrial norte-americano. Nada mais verdadeiro. Você é que deve buscar a sua realização no mundo do trabalho. Você e mais ninguém. Se qualificar é apenas um item, importante, claro, mas há outros. Compromisso, responsabilidade, foco e atitude são alguns deles. Você deve fazer a diferença. Não se limite ao estabelecido, faça além. Isso é investir em você, no seu futuro. Seja diferente, seja o melhor no que faz. O sacrifício hoje pode ser a redenção no amanhã. Não esqueça, o que semear, isso ceifarás. Simples assim. Mãos à obra e boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de abordar o direito imobiliário, especificamente como obter escritura de imóvel após a morte do promitente vendedor. Muitas vezes, ao adquirir um imóvel, o negócio é realizado mediante um contrato particular de compra e venda, onde o promitente vendedor e o promitente comprador, de maneira justa e acordada, aceitam as cláusulas nela contidas e perfectibilizando o negócio jurídico. Firmado o contrato entre as partes, esse irá garantir o direito do promitente comprador da posse do imóvel e, após a quitação do contrato, proceder-se-á na realização da escritura definitiva, isto é, o efetivo registro da compra do imóvel, como dispõe o artigo 1227 e 1228, ambos do Código Civil Brasileiro. E está aqui o problema. Caso não ocorra em tempo hábil, uma vez que após a quitação do contrato, o promitente comprador procura o promitente vendedor para a realização da escritura, ou seja, efetiva transmissão da propriedade, ele recebe a notícia de que este faleceu em algum tempo ou então não sabe o seu paradeiro incerto e não sabido. Assim, diante desse impasse, o promitente comprador poderá conseguir a transmissão da propriedade com a propositura de uma ação judicial de adjudicação compulsória, ou seja, é o pedido feito ao juiz para legitimar o contrato de compra e venda
posteriormente à expedição da carta de adjudicação à lavratura da escritura no registro de imóveis, como monta o artigo 1418 do Código Civil, que diz que esse dispositivo, se não vejamos, o artigo 1418 diz que o promitente comprador titular de um direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos desses foram cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar. E, se houver recusa, requer ao juiz a adjudicação do imóvel. Assim, caso o promitente vendedor venha a falecer e os seus herdeiros recusarem a assinar a escritura pública de compra e venda, esse embaraço poderá ser solucionado através de uma ação de adjudicação compulsória. Assim, agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Sindareia, construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores, há mais de 50 anos construindo os resultados de credibilidade e financeiros para as suas empresas clientes, né? O Nardon Inácio Auditores e Consultores. Por sinal, na semana que vem, o Nazi estará aqui conosco, ele que está fazendo consultoria para empresas do Chile e também na América Central. Nosso Nardon, aliás, o nosso Nazi da Nardon Inácio. Bom, nós estamos recebendo aqui o Túlio Vieira, presidente da Coperpua. Túlio, prazer em tê-lo aqui depois de umas férias prolongadas, assim, né? Exato, umas boas férias, né? Como é que estava a Floripa? Eu sei que tu andaste para Floripa. Tranquilo, Floripa sempre é bom, né? Sempre é bom. É um passeio que eu acho que todos nós devíamos ter, pelo menos uma vez ao ano, e chegar em Florianópolis. Nossos amigos Florianópolis catarinenses, é muito bom. Catarinenses. Aliás, uma das características de Florianópolis e do interior de Santa Catarina é a qualidade de vida, né? Que é uma das mais, digamos assim, mais elevadas do país. E também o André de Oliveira. André, prazer em tê-lo aqui. O André que é diretor financeiro e administrativo, o cara que manda lá depois do Túlio é tu. Como é que é o troço aí? Em sintonia, né? Sintonia absoluta. Um depende do trabalho do outro, né? É verdade, né? E quando tu fala isso aí, eu me lembro bem exatamente isso aí, quer dizer, essa sintonia que tem que ter, né, entre os diretores para ter uma boa gestão, né, Túlio? Com certeza. E aí, Túlio, 2019? 2019 estamos entrando com o pé direito, né, Silvio? A gente fez umas modificações no início do ano aí, em prol do benefício dos associados, e isso está nos causando um bom retorno. Que legal. Uma boa aceitação, entrando vários associados novos, e a campanha nossa é exatamente isso aí, é fazer um trabalho para que o funcionalismo público municipal se associe à nossa cooperativa e que tenha um bom resultado, né? Que aproveite as oportunidades que nós estamos dando. Isso é coisa importante que o Túlio falou, porque, na verdade, essas instituições, tipo a Coperpua, que é como uma cooperativa, ela oferece muitos serviços interessantes para quem é associado e para quem não é. E quem não é tem que ver isso aí exatamente, porque realmente eu sempre quando, na minha vida profissional, desde que eu comecei lá em 72, 73, no jornal O Globo, no Rio, eu sempre busquei esse tipo de... Pessoalmente, viu, Túlio? Porque é importante tu prestigiar a entidade que te representa, né? Aquela entidade que te oferece um serviço que tu normalmente não vai, ou vai encontrar no mercado uma coisa que está distante da tua necessidade, quer dizer, não há aquele carinho, não há aquela empatia entre a associação e o seu associado, e isso a Coperpua oferece, por isso que é importante, né? Quem não é associado, se associar. E eu tenho a certeza de que quem é associado está satisfeito, né, Túlio? Com certeza, nós temos uma satisfação muito boa dos nossos associados, né? E isso, diariamente, a gente vê a necessidade que o funcionalismo público municipal está tendo com relação às finanças, né? E a cooperativa é dos funcionários municipais. Então, essa propriedade que os funcionários têm com relação à cooperativa, ao sistema cooperativo, hoje é uma saída muito boa. Com certeza. Porque a gente tem um respaldo de cada associado. É uma união dos funcionários municipais que fazem esse trabalho em comum. Né? E, aliás, uma entidade como a Coperpua, ela tem que, naturalmente, toda a entidade, toda a instituição, ela tem que ter um fundamento, uma base sólida do ponto de vista administrativo, ser bem gerida, e do ponto de vista financeiro, para que ela possa alcançar os desafios a que se propõe.
André, como é que está lá a situação na área administrativa, financeira, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Estamos bastante empolgados com esse momento beleza, que bom, né? bom da cooperativa, né? A gente conseguiu, neste último mês de fevereiro, atrair bastante novos sócios aqui Que legal. para a cooperativa. E é um período ruim, né? E é um período ruim, um mês curto, né? É. E mesmo assim a gente E as pessoas não estão muito sintonizadas com nada, querem saber de descansar, de desopilar. Né? Isso. Eu acho que alguns aproveitaram as férias e foram lá procurar a cooperativa, né? Tá Nesse certo? tempo, esse Que bom, tempo né? mais Que bom, né? ansioso. E a gente conseguiu realmente angariar alguns novos sócios, conseguimos atendê-los. Foi um mês de fevereiro, foi um mês muito bom para a gente. Que legal. Assim como está sendo também o mês de março, O né? mês de Ele março, iniciou muito bem, está mês ótimo. de março. É que o mês de fevereiro deu aquela alavancada, né, mais significativa e deu continuidade agora em março. Nós estamos muito empolgados com o resultado que a gente está E é conseguindo. importante que a cooperativa presta contas, né, para os seus associados. Isso é importante que não só presta contas, como o associado tem voz ativa. Vocês têm uma assembleia agora, né? Sim, Silvio. Nós temos agora dia 17 de abril, inclusive eu convoco aqui todos os nossos associados, são 1.700 e quase 1.800 associados, e que compareçam na nossa Assembleia de Prestação de Conta do ano, para eles verem como funciona a cooperativa. Ali nós vamos fazer um relatório do ano desde o primeiro dia do mês de janeiro de 2018, e vamos dar todo o andamento, todos os problemas que aconteceram durante o ano, nós temos em pauta para essa Assembleia. E além da prestação de contas, mais os devidas notificações, nós temos uma alteraçãozinha no estatuto que por ordem do Banco Central, que exigiu que nós mudássemos alguns itens ali, e nada que venha de importância, mas coisinhas pequenas que tem que ser mudadas, nós vamos alterar. E é importante quando tu fala no Banco Central, né, porque essas instituições tipo o Coperpua, elas são supervisionadas pelo Banco Central, ou seja, há uma autoridade monetária e financeira do país, que é a maior autoridade que o Banco Central, que está de olho nessas instituições. Ou seja, isso aí é uma forma de dar mais sustentação e fundamentação, né, à credibilidade que se tem nessa instituição. Sim. Para te teres uma ideia, Silvio, nós temos 3 auditorias no ano, né? Uma auditoria interna, externa, e uma auditoria que foi elaborada pelo Banco Central, a auditoria das cooperativas. Que beleza. Né? E essa é que faz o papel do Banco Central. Essa auditoria das cooperativas, ela faz o papel que o Banco Central exige que seja feito. Seja feito, exatamente. Bom, essa Assembleia é dia 17 de abril, onde é que vai ser? Na sede da IAMU. Na Rua da Praia, Rua dos Andradas, 1, 2, 3, 4. É o edifício Santa Cruz. É o Santa Cruz. Famoso, ali tinha o mais conhecido para ti, né? Famoso Rian. Tinha ali o Rian, né? Na época de 60, 70. A sociedade de Porto Alegre. É verdade. Que tempo bom, naquele tempo que na Rua da Praia a gente fazia o footing. Sabe o que é o footing? Tu devia ser frequente lá, né? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Então, realmente, a Rua da Praia, no tempo, antigamente, ali, o famoso Rian, no 1, 2, 3, 4 da Rua da Praia, aquele edifício, que era um dos mais altos de Porto Alegre, ainda é um dos mais altos de Porto Alegre. Bom, Túlio, aliás, essa Assembleia acontece dia 17, e já te sugeriu o seguinte, fala com o Lucas aí, nosso produtor, e para pegar umas imagens, lá depois nós vamos te entrevistar aqui e passar essas imagens que o Lucas vai fazer para ti. Exatamente. Bom, o que mais tu tens aí hoje? Vai com o jornal aí? Esse jornalzinho já é o nosso tradicional, o Comando da Cidade, né? Sim. Onde nós temos a nossa página, propaganda na página, né? Muito bem colocada. Tem muito boa esse penetração no jornalzinho é realizado no fala nosso Luiz Braz, né? de maneira carinhosa, mas é um baita jornal. É um baita jornalzinho, porque eu digo que é carinhoso, carinho, claro. É o carinho que nós temos pelo nosso amigo Luiz Braz, que é o camarada que comanda esse jornal. Por esse jornal e pelo Comando da Cidade, que faz anos que está em pauta, comandado pelo nosso amigo Luiz Braz. Futuro vereador Luiz Braz. Futuro vereador Luiz Braz. A cidade está precisando qualificar a Câmara de Vereadores. Né? Então, o Luiz Braz certamente vai ser um acréscimo. Ele que já teve um papel muito importante na cidade, né? Porque o vereador ele tem que saber dos problemas da cidade, tem que se entronizar, tem que passear, tem que ir visitar.
conversar com a cidade. E essa é uma característica do Brás. Do Brás, exatamente. Então, vamos na próxima eleição, ano que vem, né? Vamos ver se pensemos direito aí, né? E eleger, fazer voltar o Luiz Brás à nossa Câmara. Alguma coisa mais? Não, eu passo para o André aí, não sei se o André teria mais algum. Além de reforçar o convite para a Assembleia do dia 17 de abril, cai numa quarta-feira, tá? Gostaria de novamente fazer conclamar aí os associados. Nós estamos nessa promoção de juros, né? Nossas concessões de empréstimo. É por tempo determinado, né? Daqui a pouco a gente pode ter que alterar esses juros. Então, chamar todos os associados, aproveitar esse momento aí e procurar a Cooperpor, que é um jurinho bem baixinho. E esse é o grande problema de quem quer o crédito, né? Essa questão do... Voltando um pouquinho na nossa Assembleia, o horário, né? Importante. A primeira chamada é às 14, 15 e 16 horas. Bom, nós temos aí praticamente um mês até lá e o Túlio voltará aqui ainda para fazer essa chamada na Assembleia, tá? E durante os próximos programas eu farei, né, a chamada aqui nesse espaço da Cooperpor no programa. Túlio, que bom te ver. Igualmente, e retorno ao trabalho. Te agradeço pela oportunidade. E sucesso cada vez mais para para a nossa Cooperpor, né? André, um grande abraço para em tê-lo aí, tá? Grande abraço. Sucesso para vocês lá. Um grande abraço. Tá bom. Um rápido intervalo, voltamos em seguidinho aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bem-vindo aqui ao programa Economia e Desenvolvimento e o projeto, o bloco que cabe a mim. O meu nome é Jorge. Queria apresentar para vocês o Ponto das Cucas. Se você quiser fazer um lanche delicioso e estiver viajando para a Serra, passar ali em Araricá, em Sapiranga, você para ali no Ponto das Cucas. Ou se não, lá em Canela, na Casa do Queijo e do Vinho. É só falar com o dono Vilmar que você vai ter um atendimento diferenciado e familiar. Também, se você quiser viajar, ser um pouco mais feliz, ter segurança num pacote de viagem, não esqueça, a Turpax Agência de Turismo. É só falar com a Malu. A Malu vai em todas as viagens com vocês e dá assistência naquilo que você precisar. Você comprará um pacote com segurança e viverá momentos inesquecíveis com a Malu. E também, se você quiser alugar um imóvel, Noemi Aluguéis em Capão da Canoa, que são os parceiros do projeto e do longa-metragem que está em pré-produção, meu nome é Jorge.
Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre contação de história, aquilo que eu procuro fazer nas escolas e nas instituições de ensino. Há pouco, essa semana, fechamos o projeto com as escolas adventistas, também com a Escola Cinesista de Gramado, e acabei de vir de Santa Catarina, onde fechamos um projeto com o Unificado e as escolas estaduais e municipais. O que eu levo para eles, além da literatura, do projeto em sala de aula e trabalhar com os livros? A minha história. A contação de história vem de muitos anos, desde que existe o ser humano. E a contação de história é fundamental para a criança, até para ela fazer associações com a sua própria vivência, com a sua própria vida, estimular o conhecimento, estimular os sentimentos e, por que não, a inclusão também. Fazer com que elas respeite as diferenças, com que ela tenha vivência e possa compartilhar com as demais crianças, com seus colegas em sala de aula, a vivência que ela tem e a vida dela, a vida de cada um. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua história. Cada um de vocês tem a sua história. E tem que ter muita coragem, às vezes, para contar, como foi o meu caso, né? Vivendo 5, 6 anos nas ruas, agora se tornando filme, me formando, sendo empresário, porque resolvi ter coragem de contar a minha história. A história do meu nome é Jorge. É essa história que eu levo para eles em sala de aula, que eu faço eles conhecerem essa trajetória. Muitas vezes eles me chamam, prefeito, diretor de escola, Jorge, eu quero que eles conheçam, que eles saibam da tua história, que eles convivam um pouco contigo, para levar da tua vida essa experiência. Esse é o salário, essa é a recompensa que eles vão levar. E olha, existe uma transformação, realmente, momentos inesquecíveis e momentos que a gente jamais vai deixar de lembrar, de crianças que passam a nascer um ponto de luz dentro deles, de esperança de cada um, porque muitos têm e não dão valor, outros não têm e acham que não pode conseguir. Até o próximo bloco, conto com a presença de vocês. Bom, vamos ao comentário do nosso comentarista, advogado, ex-vereador Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, estamos aqui novamente em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas olha só, Silvio, fizeram uma pesquisa aí e disseram que o Bolsonaro, ele não está bem visto aí, pelo menos por uma grande parte da população. Mas eu acho extremamente injusto querer julgar o Bolsonaro com 3 meses de governo. É muito pouco. Não fizeram isso com ninguém. Mas como a tal de Rede Globo é inimiga do Bolsonaro, então fizeram essa pesquisa exatamente porque sabiam que o Bolsonaro, a essa altura dos acontecimentos, estaria mal. Por quê? Porque ele resolveu enfrentar o problema da Previdência Social. Porque é um problema pior que tem realmente no Brasil. E a Previdência está mal, não é porque realmente ela não teria dinheiro para pagar os aposentados. É porque ela recebeu para dentro dela uma cambada enorme que nunca contribuiu com a Previdência e que ganha realmente um monte de dinheiro. É o caso, por exemplo, daquele pessoal que se faz de herói porque lutou contra a chamada ditadura de 64, que são os governos militares. Então, os caras, porque estiveram naquele grupo, eles acharam que eles realmente podiam tudo e acabaram realmente ganhando indenizações milionárias e ganham também hoje a aposentadoria, sem nunca terem contribuído para nada, só porque participaram daquele grupo da chamada Revolução de 64. Então, acho realmente isso extremamente nojento, o que aconteceu e que continua acontecendo, porque é dinheiro público e que continua indo. Além disso, tem aquelas pessoas que ganham realmente muito mais do que deveriam ganhar. 30, 40, 50, 60, até 100 mil reais por mês da Previdência Social. E o coitadinho aí que ganha o salário mínimo, um pouco mais do salário, esse fica realmente rezando para a Previdência não quebrar, porque se a Previdência quebrar, vai estourar nele também. Então, por isso, o Bolsonaro está enfrentando esse problema, e é claro que enfrentando esse problema, muitas pessoas não estão gostando porque estão perdendo benefícios.
tem o problema aí dos militares, que tem que ser contornado, não é? Então, é claro que nesse momento ele não está bem, mas vai ficar bem, porque se ele fizer esse enfrentamento e vencer, e eu espero que ele vença, porque se não vencer, o Brasil realmente também está numa situação muito difícil. Se ele vencer, eu acho que ele tem todas as condições de tirar o Brasil do buraco que está e levar realmente para outra situação. Fazendo uma comparação, imaginem vocês se nós fôssemos realmente julgar o prefeito Marquesan pelo primeiro ano da sua administração. Olha, ele foi um desastre, na minha opinião, e na opinião, pelo menos, de boa parte da população, no seu primeiro ano de administração. Depois começou a surgir aí a orla do Guaíba, agora começa a surgir a região ali do Porto, né? Tudo isso para que Porto Alegre possa se dar melhor. Aonde que eu acho que o Marquesan está falhando, e está falhando bastante? Na periferia. Se nós passarmos pelas estradas da periferia, aquilo está muito esburacado. Então, esses dias teve falta de água, e falta de água para uma população muito grande, da Lomba do Pinheiro e outras regiões também, gente que ficou realmente à mercê de um copinho d'água que foi emprestado por um e outro. Então, a essa altura dos acontecimentos, ele não tem realmente, o Marquesan, uma aprovação de muita gente. Mas ele já tem uma aprovação realmente razoável aí, e eu acho que serviria, inclusive, para uma reeleição, não é? Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Bom, nós estamos recebendo aqui a Patrícia Leão Ferraz. A Patrícia, que é diretora da Bendita, Magazine Bendita, uma revista muito bonita, muito bem feita, né, que trata de várias questões importante, né? Uma revista que está ganhando espaço na cidade de Porto Alegre. Patrícia, muito bem-vinda aqui novamente no programa. E parabéns pela revista, né? Essa edição aqui de janeiro, dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. Essa foi uma edição de festas e férias, né? E agora daí está chegando já do mês daí da mulher. Perfeito. E também Você tem um evento agora, dia 27, né? Quarta-feira. Sim. Temos um evento que é comemorativo aos 7 anos da revista, né? Estamos completando esse mês. Obrigada. Onde é que vai ser? O que vai ser? Isso vai ser na Casa Moda, no bairro Três Figueiras. Sim. E lá nós vamos ter também uma comemoração especial, assim, uma apresentação das 10 mulheres empresárias do Top 10. Que beleza. Parabéns, isso é importante. As mulheres cada vez mais, né, tomando o corpo na sociedade e fazendo aquilo que as mulheres sabem com muita eficiência fazer, né? Isso, e esse projeto nós já temos há 2 anos, né, o Top 10 Mulheres Empresárias, e a cada ano daí então nós renovamos, né, trazemos assim mais novidades, mais mulheres de diversos segmentos, então vai ter essa apresentação bem legal que também inspira outras a empreenderem também, né? Com certeza, é uma forma de entusiasmá-las, né? Botar um pouquinho de fogo dentro delas, né? Exato, e mostra o trabalho das empresárias Claro locais. que para fazer isso aí tem que ter atrás, né, um grupo de empresários. Como é que quem são os... Então, daí assim, ó, a Nanda Binato, ela é uma fisioterapeuta dermatofuncional, a Adriana Falcão, empresária de moda festa, a Aline Strunks, que é uma nutricionista muito conhecida, né? Cris Pérez, que ela é coaching e terapeuta quântica, a Carla Brendler, que tem uma loja de moda feminina, a Karen Gunther, que ela é empresária de beleza, hairstylist, a Lourdes Springer, que é contadora e vereadora de Porto Alegre, vai estar participando, a Roberta Alves, que é advogada, Silvana Cetra, que ela é psicopedagoga e ela também é vice-presidente da Confraria do Salto Alto. E a Vandressa Preto, que é consultora de imagem e ela tem unidades assim no Canadá, em Paris. Que beleza. Então, parabéns, é muito bacana. Vai ser uma bela festa. Olha aqui, ó. Depois dessa festa, tu vai vir aqui na outra semana então, para nós falar sobre o sucesso desse evento. Certo. Repetindo, vai ser dia 27, quarta-feira. Isso, 27, quarta-feira, às 18h30, na Casa Moda. Eu até gostaria de deixar aqui as informações, né? Claro. Para aquisição de ingressos, é pelo simpla.com.br/Revista Bendita. Tá bom. Parabéns. Tá? Obrigada. Na outra semana, tu virás aqui para falar sobre esse evento e sobre a revista, sobre os projetos, né, que tem pela frente, tá bom? Certo, obrigada. Patrícia, obrigado pela tua presença. Foi um prazer. Um rápido intervalo, voltamos já com nossa economia e desenvolvimento.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, que alegria mais uma vez estar com todos vocês neste espaço destinado à educação corporativa, treinamento, capacitação profissional, aqui no programa Economia e Desenvolvimento. O tema de hoje é planejamento financeiro e gestão de patrimônio, para quem trabalha com consultoria financeira. As perguntas para reflexão. Você que é certificado ou certificada na CPA 10, CPA 20, CIA, Ancor, enfim, você sabe diagnosticar e mapear as necessidades financeiras dos clientes investidores? Você sabe trabalhar com esse sistema de consultoria de padrão global? A certificação te preparou para isso? Ou só sabe trabalhar assim, ó? Me manda por e-mail o extrato da tua carteira de investimentos que o senhor tem lá, para eu analisar aqui e verificar que taxas e que tipo de investimentos estão praticando. Depois eu passo para o senhor uma grade bem diversificada. O senhor sabe, né? Hoje é interessante a diversificação, tá bom? Isso é consultoria ou orientação financeira padrão? E aí, o que acontece? A demanda por serviços especializados, diferenciados, personalizados, segmentados e digital deve aumentar cada vez mais. E aí, por que isso acontece? Porque os clientes estão cada vez mais priorizando a preservação do seu patrimônio, além de perceberem a falta de um processo de consultoria abrangente na vida deles. E quando funciona de forma correta, o que acontece? Pois é, neste caso, quando a gestão de patrimônio é apresentada de forma profissional pelos consultores financeiros ou pelos gerentes de alta renda, ela se transforma em um processo estruturado e personalizado de planejamento financeiro. O que significa isso? Significa um compromisso de longo prazo com o cliente. E o que representa isso? Representa a vida financeira do cliente investidor centralizada com você, que é o consultor. Como fazer para que os clientes investidores venham a concentrar os investimentos comigo? É através da aplicação da verdadeira consultoria financeira baseada no despertar de necessidades, envolvendo diagnósticos estruturados e mapeados. Eu não tenho aqui a condição de apresentar o pulo do gato, ou seja, as técnicas de abordagem. Somente nos meus cursos podemos ver tudo. Como é, como fazer, para quem, como é esse mapeamento. Mas podemos aqui rever algumas teorias e conceitos. Uma delas é sobre a gestão de patrimônio. O que trata isso? É apoiar os clientes investidores nas suas decisões, utilizando o planejamento financeiro que leva em consideração também, além dos valores a serem captados, os principais objetivos de vida do cliente e uma proposta de soluções de investimento, de proteção, de aposentadoria, gerando um relacionamento de longo prazo e conquistando a confiança do cliente investidor através de um serviço padronizado.
E como o consultor financeiro pode passar para o cliente investidor os serviços padronizados? Resposta: tendo como base a gestão de patrimônio, pela variedade de produtos de investimentos que ele domina, por saber descrever a natureza do serviço ou da proposta de alta renda, por conhecer o material explicativo para ajudar o cliente a tomar a decisão, por fornecer e conhecer informações do mercado, saber oferecer soluções focadas na necessidade do cliente, é básico isso, por determinar o perfil de risco de investimento do cliente, por adotar um processo de vendas consultivas, por fornecer ao cliente uma visão holística de sua vida financeira através da gestão de patrimônio e com as etapas da consultoria. Estar à frente dos concorrentes por meio de um serviço diferencial no mercado, ser um consultor de risco, que é de seguros, fornecer orientação para uma qualidade de vida futura, que é produtos de previdência, e investimentos. Olha só, pensando bem, eu posso até incluir aqui o crédito imobiliário. Por quê? Porque às vezes faz parte do mapeamento. E por onde começar? Quem é o público-alvo? Posso informar alguns cases do meu treinamento. Exemplo, clientes que têm investimento, aqueles que vão começar a investir, planejamento financeiro familiar, clientes que têm propensão para produtos de previdência privada e os novos clientes. Em que situações, quais eventos podem acontecer na vida desses clientes? Um jovem solteiro que mora com os pais, está iniciando uma faculdade e está entrando no mercado de trabalho, um jovem recém-casado, um adulto em fase de constituir uma família em pleno desenvolvimento profissional, na faixa dos 30 a 45 anos, um adulto profissionalmente resolvido e preocupado e interessado com o futuro de seus filhos e em ter mais horas de lazer com a família, um adulto em fase de aposentadoria, e é isso aí. Na próxima semana vamos ver mais sobre o planejamento financeiro nesta visão de conceitos para aprimorar a abordagem em vendas consultivas dentro da consultoria financeira. E não esqueça, você está melhor preparado do que possa imaginar. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. E a seguir, o espaço do Movimento de Valorização da Contabilidade, hoje com a contadora Pamela Lacerda. Prezados colegas de profissão, me chamo Pamela Lacerda, sou contadora e atuo na área há mais de 10 anos e sou integrante do Grupo Movacom. O tema de hoje é a mulher na contabilidade. O mês de março tem como data muito marcante o Dia Internacional da Mulher. Como muitos já sabem, essa data busca refletir e relembrar acerca das lutas sociais e políticas e econômicas das mulheres, além de promover discussão sobre questões que ainda precisamos avançar. Os movimentos de defesa da igualdade de gênero existem em virtude de um histórico de exclusão da mulher em cargos de liderança no mundo corporativo. Felizmente, já podemos presenciar na atualidade uma grande evolução acerca dessa situação. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no setor público, as mulheres representam apenas 22% dos cargos. Na média, elas ganham 76% do salário dos homens em cargos de gerência. Na direção, esse número cai para 68%. Com base nessas informações, podemos constatar o fato de que mulheres em posições de gerência e direção ganham menos que os homens ainda. Em um levantamento realizado pelo CFC, foi observado que em 1996 a participação da mulher no cenário contábil era de 27%, enquanto a dos homens era de 73%. Após 23 anos, os profissionais da contabilidade com registro ativo representam 525 mil. Desses, 300 mil, 57% são do sexo masculino e 225, 43%, são do sexo feminino. E esse número não para de crescer. É fato que ainda é necessário conquistar mais espaço, mas é preciso entender que somos seres desiguais em vários aspectos biológicos. Isso é um fato inegável, mas não nos torna em momento algum inferiores. O empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. Trata-se de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos. E como podemos nos empoderar? Mostrando principalmente nossas capacidades e competências como profissionais de qualquer área.
Além disso, apoiar e prestigiar o trabalho de outras mulheres para que cada vez mais nosso trabalho seja reconhecido. A legislação não permite diferenciação de salário entre profissionais que ocupem a mesma função. Muitas empresas já desenvolvem ações internas afirmativas para garantir a igualdade de oportunidades. Realidade essa mais comum nas médias e grandes empresas, mas ainda um longo caminho a ser percorrido nas organizações de menor porte. Se hoje podemos opinar, estudar, discutir assuntos profissionais, entre outros, devemos ser gratas por aquelas que um dia lutaram pelos nossos direitos. A Movacom é um movimento sem partido, sem chapa, sem CNPJ. Não temos presidente, diretores ou delegados. Não temos hierarquia e todos são iguais. Isso nos dá liberdade para conversar e debater sobre diversos temas da nossa classe. Não temos problemas com o politicamente correto. Temos que ter ações propostas, denunciar, elogiar e proteger a nossa classe profissional. Convido a todos a nos acompanharem nas redes sociais e a fazerem parte do movimento. Obrigada. O programa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho a todos vocês. Voltamos na semana que vem. Até lá.